Invocar o nome do Senhor. E essa é a nossa direção para esse ano, invocar no sentido de chamar para dentro, de um relacionamento mais próximo. Nós temos visto muitas pessoas se afastando de Deus, se afastando da presença de Deus, até mesmo igrejas fazendo isso, né? Os lares já não têm mais a presença de Deus, mesmo lares cristãos, mas que não têm vivido intensamente a presença de Deus. Então, é nesse sentido, até pegamos ali algumas línguas, né, que a Bíblia fala, o hebraico, vimos no grego a palavra invocar, mas também vimos no latim. No latim é interessante que a palavra invocar, ela é formada de duas palavras do latim, que é o in, dentro, para dentro, e a palavra vocare, que significa chamar para dentro. Então nós vamos invocar, chamar para dentro, encher as nossas vidas cada vez mais da presença de Deus, né? E aí, por que saiu então agora essa série de ministrações logo no comecinho de janeiro, chamando Restaurando o Altar? Na ministração que foi feita no dia 31, agora, eu citei algumas pessoas do Velho Testamento que invocaram a Deus. Citei algumas, foram muitas, eu citei algumas, e uma dessas pessoas eu falei sobre Elias. Nós vamos até ler daqui a pouco esse texto, quando Elias, ele invoca ali o Senhor, naquela disputa ali com os profetas de Baal, e quando ele invoca, quando ele chega no momento de invocar, há uma resposta muito rápida da parte de Deus. Ele não fica muito tempo invocando, então, mas ele faz algo antes, e é sobre esse antes que eu quero falar com você, amém? Você pode abrir aí a palavra de Deus, abrir a Bíblia, no livro de 1 Reis, 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler o versículo 22 até o 24, mas não feche, porque logo em seguida eu vou ler um pouquinho mais para frente também no mesmo capítulo aí, 1 Reis 18, 22 até o 24. Você que já encontrou, dá uma olhadinha, vê se o seu irmão do lado encontrou. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. De todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. Só até aqui, mas mantenha a Bíblia aberta, ore comigo. Pai amado e Deus soberano, aqui está a sua palavra. Ela é poderosa, Pai. Ela não é somente algo que traz ensino, ainda que ela ensina muito, nos ensina muito sobre o Senhor, sobre a vida, sobre nós mesmos, Pai. Mas ela também é uma palavra viva, ela é eficaz, ela tem uma aplicação poderosa sobre a nossa vida, e quando ela é ministrada, há de uma liberação de poder sobre nós. Fale conosco agora, Pai, que todo impedimento caia por terra, tudo aquilo que distrai, que rouba a atenção, que tira a compreensão, seja lançado fora agora, pelo poder do nome de Jesus. Nós nesse momento nos voltamos para o Senhor plenamente, Pai, como terra fértil, como terra boa, para receber da semente da sua palavra, e que ela prospere em nós, a 30, a 60, a 100 por um, pelo poder do nome de Jesus, amém, e glória a Deus, amém, louvado seja Deus. Irmãos, o que é que está acontecendo aqui, para chegar nesse momento que Elias lança esse desafio, ali perante todo o povo de Israel? Esse era o tempo do rei Acabe. Acabe era casado com uma mulher que não pertencia a Israel, era de outro país, de outro lugar, Jezabel, e o povo de Israel, no comando de Acabe, viveu um tempo de uma apostasia muito grande. Eles se afastaram completamente de Deus, ainda que falavam de Deus, ainda que existia alguma coisa sobre Deus ali, mas eles não viviam uma vida com Deus.
E na verdade, na grande maioria ali adorava a um deus falso, um ídolo chamado Baal. E isso chegou numa tamanha decadência, que Deus decreta sobre o povo de Israel um tempo de seca. E ele usa a vida de Elias para declarar esse tempo de seca. E Elias vai e declara, depois ele vai para um lugar se esconder e passa um determinado tempo lá, até que Deus mande que ele se mostre novamente, que ele vá novamente ali e proclamar algo. Então ele se levanta, ele vai, ele encontra Acabe acusa ele de algumas coisas, então ele convoca todo o povo para estar no Monte Carmelo, e então lá ele lança esse desafio, uma prova de quem era o verdadeiro Deus. Então ele fala: olha, vamos pegar 2 novilhos, né, os profetas de Baal, que eram 450, podem escolher primeiro, peguem, né, o que eles quiserem, repartam isso, coloquem em cima do altar de lenha, né, mas não coloquem fogo. Eu vou pegar o outro, vou fazer a mesma coisa, e nós vamos invocar, chamar a presença, né, eles de Baal e Elias de Deus. Ele falou: e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então, como é que se acenderia o altar ali para consumir, né, o holocausto, para consumir os novilhos? Clamando a Deus, e o Deus que respondesse com fogo, acendendo ali com fogo e consumindo aquilo ali, então seria declarado o verdadeiro Deus. O povo que estava ouvindo ali, o povo estava reunido naquele lugar, então todos se agradaram daquilo e disseram: não, isso é muito bom, vamos fazer isso então. Então, os profetas de Baal pegaram o novilho deles, repartiram, né, mataram, repartiram, colocaram em cima de um altar de lenha, e não colocaram fogo. E passaram uma manhã inteira, entrando já para tarde, clamando ali a Baal, para que Baal respondesse com fogo, para que Baal ali então acendesse aquilo lá e consumisse o holocausto. Eles chegaram ao ponto, dentro das tradições deles, de se cortar, como um tipo de sacrifício para que Baal respondesse. Mas Baal não é Deus, aí que está a questão, ele não é um Deus. Ainda que a gente possa falar assim, mas Baal representa até um demônio em si, e sim, representa um demônio, mas ali era para se entender quem era o verdadeiro Deus. Então nem ali ele poderia agir, porque ele não era Deus para agir, e como ídolo, era um falso ídolo, né? Não é Deus. Então não houve resposta nenhuma naquele momento, porque ele não é Deus. Então chega o momento de Elias, né? E Elias então, aí se você quiser ler comigo aí, no versículo 36, a partir do versículo 36, no mesmo capítulo 18 de 1 Reis, ele diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor Deus de Abraão, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Olha que tremendo, quando chega o momento de Elias, de invocar, ele começa a invocar, e a resposta é muito rápida, não houve uma demora, não se esperou alguns minutos, não se esperou algumas horas, algum tempo, não se esperou nada, houve uma resposta muito rápida, e uma resposta muito poderosa, porque a ideia era que se acendesse ali a chama, e se queimasse o holocausto, mas o fogo que Deus enviou, a manifestação de poder foi tão grande, que aquilo consumiu instantaneamente o novilho, a madeira, né, e até mesmo a água, porque se você for prestar atenção, antes de colocar fogo, de clamar para que Deus respondesse com fogo, Elias, para provar o poder de Deus, ele lançou muita água sobre o holocausto, e fez um rego ao redor que encheu de água, e a palavra fala que o fogo veio e lambeu tudo aquilo, até a água foi levada. Então não foi só uma manifestação imediata, rápida, foi uma manifestação muito poderosa, algo que veio de uma maneira assim avassaladora, provando que só o Senhor é Deus. Agora, como que Elias
alcançou uma resposta tão rápida da parte de Deus? Será que Elias era um homem diferente do que somos nós hoje? Eu já vi muitas pessoas falarem isso, eu vou pedir para fulano, porque parece que fulano tem um negócio com Deus lá que chega mais rápido. A pessoa já pediu oração para mim, pastor, ora lá o Senhor por mim, porque o Senhor tem lá um contato maior com Deus. Eu falei assim, da onde você tirou essa história? A palavra fala que todo aquele que clamar, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, vai ser respondido. Não tem esse negócio de um homem ou uma mulher que tem algo mais próximo, que a sua oração vai chegar mais rápido, mas existem condições, existe um caminho para que isso aconteça. Até mesmo porque a palavra fala que Elias, apesar de tudo isso que ele moveu, Tiago, o apóstolo Tiago, não o apóstolo Tiago, irmão de João, mas o meio-irmão de Jesus, que depois se torna uma liderança da igreja também. De princípio ele não reconhece Jesus como o Cristo, mas depois ele reconhece, se torna. Então o livro de Tiago na Bíblia é do meio-irmão de Jesus, que era filho de Maria e de José. Tiago, lembrando que Jesus era filho de Maria, mas por uma ação do Espírito Santo. Então ele não era legitimamente filho de José, ainda que o respeitou dessa maneira. Ele fala que, apesar de tudo isso que Elias fez, Elias era um homem como nós, movido pelos mesmos sentimentos e emoções, e nós vimos isso depois desse grande mover de Deus aqui. Elias é ameaçado por Jezabel, e por medo ele foge e até mesmo pede a morte para Deus. Então nós vemos que, assim como nós, ele era um homem movido pelos mesmos sentimentos e emoções. Nós não podemos negar que aqui nesse momento, há de uma manifestação muito rápida, e muito poderosa. O que eu creio, irmão, que é o anseio de todos aqueles que se chegam até Deus e clamam, que haja uma resposta de Deus, que seja rápida, mas que seja também muito poderosa, que venha e realmente de um grande mover de Deus, e gere cura, e gere transformação, e gere o bem de Deus sobre a nossa vida. Agora, apesar da resposta rápida, não significa que não houve um caminho para isso, e é sobre isso que eu quero falar, aí no livro de 1 Reis mesmo, capítulo 18 também, no mesmo capítulo, no versículo 30, olha o que diz aí: então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Olha que interessante, quando chegou o momento de Elias, Elias não foi correndo clamar a Deus, invocar a Deus por fogo. Antes ele foi restaurar um altar. Naquele monte havia um altar que o povo de Israel ali também adorava a Deus. Havia um altar naquele lugar, mas que estava em ruínas, e era conhecido como um altar para o Senhor. Irmãos, e o altar serve para quê? O altar é um lugar de relacionamento. O altar é um lugar onde nós invocamos a Deus, onde nós nos relacionamos, essa figura. É claro que hoje nós não precisamos de um altar, isso aqui é apenas uma figura de relacionamento com Deus. Hoje esse altar, na verdade, é a nossa vida. A nossa vida é um altar, tem que ser um altar de relacionamento com Deus. Mas antes de qualquer coisa, o que ele faz? Ele vai consertar o altar, ele vai colocar um lugar de relacionamento. E quanto importante é isso, pastor? Preste atenção. Qual foi a proposta que Elias fez a todo o povo? Olha, vamos fazer 2 holocaustos e vamos clamar, eles clamam para Baal e eu clamo para o Senhor. Quem responder com fogo é Deus. Então a intenção de Elias, em tudo que ele estava fazendo, é que acima de qualquer coisa, o nome do Senhor fosse glorificado. E ele até pede isso na oração dele, quando ele ora assim: Senhor, faz isso, para que o povo saiba que só o Senhor é Deus. Olha, qual é a primeira coisa que ele pede, quando ele pede uma resposta para Deus? Para que todos soubessem que o Senhor era Deus, o verdadeiro Deus. E depois ele fala: e que eu sou teu servo. Havia ali algo também de reconhecimento na vida de Elias, sim, algo pessoal, sim, mas em primeiro lugar, o que ele queria é que o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado.
Então, irmãos, ele não teve pressa em ir simplesmente clamar, ele vai restaurar primeiro um relacionamento com Deus, e o altar tem exatamente a ver com isso. Então é sobre isso que eu quero fazer uma série de ministrações, eu não sei ainda quantas serão, eu já tenho alguns temas, e eu vou fazer em cultos seguidos, tá? Então, hoje é um, no próximo culto já vai ser o segundo, no outro já vai ser seguidos, tá? Durante esse mês de janeiro, não sei quanto tempo nós vamos percorrer com esse tema no mês de janeiro, mas algumas ministrações sobre nós reconstruirmos o altar, entendendo que aquele altar era uma figura do verdadeiro altar, que hoje somos nós, amém? Diga para a pessoa do seu lado, você é o altar de Deus, amém? Fala, eu não sei como está esse altar, fala aí, mas você é o altar de Deus, amém? Agora só um entendimento importante, nós podemos ser altar? Sim, somos o altar, por quê? Porque relacionamento com Deus é pessoal. Nós podemos ser templo? Sim, porque é um lugar onde Deus se manifesta, nós somos templo de Deus. Agora, o que nós não somos sozinhos é igreja. Há uma confusão muito grande hoje em dia, tá, irmãos? Eu não preciso de igreja para servir a Deus. Eu sou igreja sozinho. Não, mentira, igreja você é em comunhão. A palavra igreja do grego vem da palavra eclésia, reunião, união, tá? Então, pessoas se reúnem com um propósito de glorificar e exaltar o nome de Deus. Dá para entender bem isso? Eu posso ser templo, e sou templo, eu sou altar, agora igreja eu só sou quando eu sou como igreja mesmo, sozinho ninguém é igreja, certo? Agora dentro de uma comunhão, então nós somos igreja, amém? E dentro desse tema, irmãos, sobre restauração do altar, a primeira coisa, se eu for olhar aqui o texto, na próxima ministração você vai ver isso, não seria a primeira coisa a ser falada aqui, tem uma outra coisa importante a ser falada, mas quando Deus começou a colocar no meu coração essa série de ministrações, a primeira coisa que o Senhor disse para mim fazer, a primeira coisa que o Espírito Santo me conduziu realmente a ministrar, é sobre perdão. Irmãos, perdão é um dos temas mais complicados de ministrar. Pode parecer muito simples, com palavras muito simples, mas encontra uma resistência muito grande na vida das pessoas. Principalmente por causa do engano que as pessoas têm sobre perdão. Umas é a resistência mesmo de perdoar, de entender que independente do que alguém fez por você, você deve liberar perdão sobre a vida dela. E muita gente é muito resistente nisso. Por mais que a palavra de Deus fale, olha, perdoar, perdoe, a pessoa não vou perdoar, a pessoa não merece perdão, né? Muitas pessoas associam perdão com o merecimento da outra pessoa, o que é um engano muito grande. Porque se fosse assim, Deus não nos teria perdoado, não haveria perdão para a nossa vida, porque nada em nós nós não temos nada do qual se mereça perdão, certo? Mas Deus é Deus, pastor, nós vamos ver que não é assim a história não, que assim como Ele perdoa como Deus, Ele espera de nós também. Agora uma outra coisa muito importante sobre esse tema, que gera realmente um problema muito sério, e eu vejo que muitas pessoas, irmão, mesmo cristãos, são oprimidos nessa área pelo inimigo, é a questão das pessoas se enganarem sobre o perdão, dizerem que perdoaram pessoas, quando na verdade elas não perdoaram essas pessoas ainda. E nós vemos isso na fala, no jeito, na maneira, né? Nós vemos claramente que não há um perdão, amém? Então, por favor, abra a sua Bíblia aí, nós vamos ler alguns textos eu vou só citar, mas abra aí em Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 ao 13, Mateus 6, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13, bastante conhecido, Jesus falando sobre oração. Então ele fala aqui, portanto, vós orareis assim. Então ele começa aqui o que hoje é chamado de a oração do Pai Nosso, que na verdade não é uma oração ainda que pode ser orada, na verdade é um esquema de oração para você aplicar em todas as orações que você fizer. Então a primeira coisa que ele fala é,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por que Jesus começa a oração assim? Porque ele quer dizer que a primeira coisa numa oração diz respeito a você adorar a Deus. Mais que você tenha pressa, irmão, mais que haja uma coisa urgente, adore a Deus, adore o Senhor. É muito importante que haja uma adoração a Deus. Adora, você vê, a primeira coisa que Elias faz é invocar a Deus? Não, ele faz é restaurar o altar do Senhor. Aquilo era um ato de adoração a Deus. Isso aqui era um ato. Ah, pastor, significa que se alguém estiver morrendo e eu tiver que orar ali, eu tenho que adorar. Não, existe momentos e momentos. Eu falo de pressa, que às vezes você tem uma coisa para resolver, você está ansioso, e você entra, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, em vez de você ter um tempo de adoração a Deus. Isso é muito importante. Depois ele fala o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois ele fala sobre obra de Deus. Irmão, o quanto você tem orado pela obra de Deus na sua vida? O quanto você apresenta a igreja? O quanto você apresenta os pastores, os evangelistas, os missionários? Você sabia que há muito cristão no mundo afora perseguido, até pela própria família, por servir a Cristo? Pena de morte, pessoas têm que fugir dos seus países, preso, que serve ao Senhor. O quanto você tem orado pela obra de Deus? Você viu quantas pessoas elas reclamam da igreja? Pergunte para ela o quanto elas oram para a igreja, pela igreja. E até quando oram reclamando: Pai, abençoa a igreja, porque está difícil lá, Senhor. Está complicada aquela igreja, Pai. Tem que arrumar não sei o que, e aquilo lá, e fulano, e ciclano. Até a oração às vezes é de reclamação. Então quando você ora pela obra de Deus, olha, as duas coisas aqui que ele começa primeiro, adoração e obra. Depois, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aí ele começa a falar de pedido para nós. Aí eu posso apresentar para Deus, né? Aí ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha o que ele fala aqui sobre liberação de perdão, pedido de perdão. Eu quero falar sobre isso um pouquinho mais no final da ministração hoje, mas ele fala de liberação de perdão. E olha que interessante, Jesus falando sobre oração, ele associa o perdão que eu dou às pessoas ao perdão que eu recebo de Deus. Ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha que interessante, está associado o perdão que você recebe de Deus ao perdão que você libera para as pessoas que te ofenderam. Então olha como isso é sério. Versículo 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então essa é a oração modelo, como se fosse um esquema de oração que Jesus ensina para os seus discípulos e ensina para nós. Então começa com adoração, depois passa por oração pelo reino de Deus, pela obra de Deus, pela implantação do reino. Depois passa também por pedidos para a nossa vida de alimento, de sustento, de perdão, associado ao perdão que damos, também que o Senhor nos proteja de cair em tentação, e termina com louvor. Olha como termina uma oração: pois teu é o reino, o poder e agora para sempre. Pastor, eu preciso terminar a oração com essa frase? Não, termine adorando a Deus. Agora preste atenção, de todos esses temas, que são muito importantes, Jesus, ao terminar esse esquema de oração, no versículo seguinte, ele vai enfatizar um assunto apenas. E olha qual é o assunto que ele enfatiza, versículo 14: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha o que ele vai enfatizar logo em seguida. Ele podia falar: olha, vocês precisam adorar mais a Deus, vocês precisam orar mais pelo reino. Ele fala, olha, em determinado momento ele fala: ore para que se envie ceifeiros. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Mas aqui, quando ele está falando de oração, ele vai enfatizar o perdão, e ele fala: se você quer ser perdoado, perdoe também as pessoas, porque você vai ser perdoado da mesma maneira. Olha o versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas,
tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Agora, queridos, se não há perdão de Deus sobre a nossa vida, há salvação? Então, vamos fazer aqui uma linha interessante aqui. Eu não perdoo as pessoas que me ofendem. Eu não sou perdoado por Deus. Consequentemente, eu não sou salvo. Pastor, mas a salvação não é pela graça? Sim, mas há uma manifestação da graça de perdão. Eu não estou aceitando a graça de Deus, eu estou rejeitando a graça de Deus. Por exemplo, quando eu digo que alguém não merece ser perdoado por mim, eu não mereço ser perdoado por Deus, eu só sou perdoado pela graça. O que é graça? Favor e merecido. Eu não estou anulando a graça aqui ao falar sobre isso, mas quem não libera perdão, anula sobre si a graça de Deus. E a palavra fala para nós não nos colocarmos fora da graça de Deus, nós temos esse poder de nos colocar fora da graça. Então, irmão, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Se eu não sou perdoado, não há salvação. E aqui não tem nada a ver com o merecimento de ninguém, porque eu não mereço ser perdoado por Deus. Então, quando você disser para alguém, eu não vou perdoar porque ele não merece meu perdão, então você está dizendo assim, eu não mereço o perdão de Deus, porque nós não merecemos. Senhor, não me perdoe, porque eu não mereço. Olha o quanto isso é sério, irmãos. O quanto isso vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Estamos falando de reconstruir o altar, para que você invoque a presença de Deus, e essa presença venha sobre você, rápido e de maneira muito poderosa. Mas há um caminho. A espera da manifestação não é o tempo de resposta de Deus, mas é o tempo da nossa resposta ao Senhor. Não é o tempo da resposta de Deus para nós, mas é o tempo da nossa resposta para Deus. Resposta ao que Ele tem falado, para liberar perdão, e tantas outras coisas que o Senhor nos conduz a colocar a nossa vida em ordem. E uma dessas é o perdão. Olha aqui o versículo, vamos lá em Marcos, abre Marcos aí, Marcos 11, do 20 até o 26. Marcos 11, do 20 até o 26. Jesus vai falar com os seus discípulos aqui sobre o poder da fé. Lembra, o primeiro texto que nós lemos aqui, né, de Mateus, ele está falando sobre oração. E dentro da oração ele enfatiza o perdão. Agora ele vai falar do poder da fé. Olha o que ele diz aqui. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então ele está falando do poder da fé associado à oração. Se a pessoa fizer isso, ele está falando de algo tremendo, irmão, de um grande mover, de você mandar um monte se atirar no mar, ele se atirar. Agora, olha em seguida o que ele vai falar: por isso vos digo, tudo quanto em oração pedir, e credes que recebeste, e assim será convosco. Amém? Tem que crer. Agora, e quando estiverdes orando, olha que interessante isso aqui, ele está falando, usa a fé em oração, para pedir para Deus com fé o que você precisa, certo? Mas quando você estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, a associação aqui, irmãos, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então ele está falando assim, há uma resposta de Deus a uma oração feita com fé, uma oração que é para ser imediata e muito poderosa, mas quando você estiver orando, pedindo algo para Deus, se você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, perdoa, e novamente ele vai falar, para que o vosso Pai também vos perdoe. Novamente, Jesus, numa fala dele, está associando o perdão que eu libero sobre as pessoas, com o perdão que eu recebo de Deus, e, lógico aqui também, a resposta de oração, porque está falando de orar.
Você começou a orar pedindo algo para Deus, lembrou, eu preciso perdoar fulano. Então ele fala, perdoa para você ser perdoado. Isso é colocar o altar em ordem. Versículo 26, mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Novamente ele volta a associar perdão com perdão, perdão nosso com perdão de Deus, o nosso não perdão com o não perdão de Deus para nós. Novamente, irmãos, é a mesma coisa a questão do perdão, da oferta. Quantas pessoas ofertam e até desistem de ofertar e fazer primícia, porque nunca tem uma resposta. Para que o Senhor fala? Quando você for levar a sua oferta, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ou você com outra pessoa, vai se relacionar lá, vai arrumar, vai consertar, depois volta e faz a oferta, deixa a oferta ali, depois você volta e coloca a oferta ali, para ser feita como para Deus. Então quantas pessoas não têm uma resposta de Deus? Ai pastor, eu oferto há anos, eu dou dízimo, eu nunca vivi o que a palavra fala sobre, pensam sobre isso, mas como está o seu coração com as pessoas? Hoje nós vivemos um tempo de muita mágoa, nós vivemos um tempo de muito egoísmo associado com mágoa, porque quando a gente é muito egoísta, tudo que não nos agrada nos magoa. As pessoas querem que as pessoas vivam para elas, sabe, que a igreja esteja aqui para elas, que o pastor esteja aqui para elas, que os irmãos estejam aqui para elas, que a empresa deles seja para eles ali, para as pessoas, e a vida não é assim. Primeiro que a igreja é para o Senhor, para se cumprir o propósito de Deus, e tudo mais tem que ser para a glória dele. Então novamente ele associa aqui. Agora, abre outro texto comigo por favor, Mateus 32, desculpa, Mateus 18, 32 não existe Mateus não vai até o 32, é Mateus 18, do 32 até o 35. Abra aí e por favor dê a sua atenção aqui para mim, eu quero falar algo antes de ler. Nós vamos ver aqui, eu não vou ler todo o texto, mas começando lá do versículo 23, Jesus começa a contar uma parábola, de um reino que havia um rei, e esse rei é uma representação de Deus, e de um homem que devia muito dinheiro para esse rei, algo que era impossível que ele em uma vida pagasse. Isso é uma representação da nossa dívida de pecado com Deus, algo que nós não podemos pagar, a nossa vida não é suficiente para pagar pelo pecado que nós cometemos. Então Jesus veio e através do seu sangue derramado, ele libera perdão sobre a nossa vida. Então esse rei perdoa esse homem que clama a ele, que pede para ele, que tenha misericórdia e perdoa. Então o rei vai e perdoa ele. Logo em seguida ele sai, e olha que interessante, ele ia ser preso, não só ele, toda a família dele, mas ele é perdoado pelo rei, e ele sai, e ele encontra o que a palavra chama de um conservo, ou seja, alguém como ele, alguém na mesma altura, como nós aqui todos, não existe ser humano melhor que o outro. Então dentro dessa condição aqui, irmãos, o rei é Deus, acima de todos, né? Esse devedor, que não pode pagar a dívida, somos nós não temos como pagar a dívida, e esse outro conservo, é qualquer outra pessoa que possa em algum momento ter nos ofendido. Então ele vai, encontra esse cara que deve para ele algo que é possível ser pago, não era como a dívida que ele tinha com o rei. Então esse homem pede para ele, por favor, espera um pouquinho para me te pagar. Mas esse cara que foi perdoado, ele resolve não perdoar, e manda prender aquele cara, até que aquele cara pagasse para ele a dívida, e isso chega até o rei, que é uma representação de Deus. Então no versículo 32, diz assim: então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, que você pediu. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?
E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, ou torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Novamente, ele faz uma associação do perdão que recebemos de Deus, com o perdão que nós damos às pessoas, só que agora ele coloca em patamar diferente. Ele está falando assim: a dívida que vocês tinham comigo, não era possível ser paga. Eu perdoei vocês pelo sangue de Cristo. Agora, olha o que ele está falando em seguida: qualquer dívida, qualquer coisa que alguém fez para você, é possível ser perdoado. É algo muito menor do que o que nós fizemos para Deus. E ele fala: se vocês não perdoam, só que agora ele vai colocar aqui um algo a mais. Olha o que Jesus coloca na parábola: se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Do íntimo, ou seja, de coração, ou de todo, algumas traduções falam de todo o coração, ou com sinceridade. Há muita gente, como eu falei no começo, que diz que perdoou alguém, mas não é sincero. Na verdade, não perdoou, ainda tem rancor, e não liberou um verdadeiro perdão sobre a vida das pessoas. E isso é um ato da maior hipocrisia, porque nós fomos perdoados de algo muito maior do que aquilo que as pessoas fizeram para nós. A nossa ofensa para com Deus, irmãos, é muito maior. Nós já nascemos perdidos. É o ato do sacrifício de Cristo, quando nós aceitamos e o recebemos, que nos dá condição de salvação. Nele nós somos salvos. Amém? Então tem que ser do íntimo, tem que ser do coração, tem que ser realmente com muita sinceridade. Muita sinceridade. Amém? Por favor, Lucas 17, vamos andar um pouquinho aí. Lucas 17, do 1 até o 10. Lucas 17, do 1 ao 10. Olha o que o Senhor está falando aqui, irmãos. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Olha o que ele está falando: vai acontecer escândalo. E ele está falando aqui, irmão, é claro que acontece escândalos no mundo, mas principalmente aquilo que vem do povo de Deus, que é pior. E ele fala: melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinha e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, eu estou falando de algo muito sério. Quando alguém dentro da obra de Deus tem uma atitude errada, que faz com que pessoas tropecem, a palavra do Senhor está falando assim: era melhor que ele colocasse, né, uma corda no pescoço e jogasse no mar. Pastor, existe algo pior do que o suicídio? Porque ele está falando de suicídio. Suicídio é pecado, perdeu a salvação. Como alguma coisa pode ser pior? Irmão, é pior quando você não só acaba com a sua vida, mas leva um monte de gente junto com você. Por algum motivo, após a morte, há algo aqui que consegue ser pior para quem leva os outros para o engano, irmão. Porque, irmão, se o suicídio leva à morte, leva ao inferno, por que é pior ele desviar as pessoas? Se morreu, vai para o inferno de qualquer jeito. Isso aqui dá a entender que pessoas que estão aí cometendo atos que fazem pessoas se desviar de Deus e não se arrependerem, quando morrerem, ainda há uma punição maior do que aquele que cometeu o suicídio, que vai para o inferno. Eu não sei dizer para você o qual, mas eu olho para essa palavra, é isso que eu vejo. Porque o que é pior? Cometeu o suicídio, vai para o inferno. O que é pior que o inferno? Ele está falando que é melhor o cara cometer suicídio, que é pecado. Ele não tá aqui falando que o pecado é aceitável. Ele só está falando que o cometer suicídio ainda é melhor, ou, no caso, enganar os outros é pior do que cometer o suicídio. Então preste atenção nisso. Ele está falando de um assunto muito sério aqui. Mas olha o que ele fala no versículo 3: acautelai-vos. Apesar disso tudo, acautelai-vos. Ou seja, tome cuidado. Tome cuidado.
Amém? Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha o que ele está falando. Quem desvia os outros, é melhor se matar do que você desviar os outros. Porém, se alguém pecar contra você, perdoa. Ele está falando, toma cuidado, não vai entrar agora que só porque a pessoa está nessa condição. Se ela te pedir perdão e ela se arrepender, perdoa. Você está entendendo a seriedade que está sendo falado aqui, irmãos? Preste atenção nisso aqui. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E depois Jesus fala até 70 vezes 7, ou seja, todas as vezes. E ele está falando 70 vezes 7 por dia. Agora, continua no texto aí. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Poxa, que é assim, tem que perdoar o que fizer com a gente. Aumenta a nossa fé, não dá, assim não dá. Eles acharam isso aqui muito sério, né? Homens que não tinham passado por uma transformação ainda tão grande, né? Jesus não disse que ia aumentar a fé deles, porque a fé vem pelo ouvir vem pela palavra. Agora olha o que diz o versículo 6, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moeira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então falando assim, olha, uma pequena fé já faz grandes coisas. A questão aqui não é essa. A questão aqui não é essa. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve, enquanto eu como e bebo depois de comer, e depois comerás tu e beberás. Presta atenção aqui, para um pouquinho aqui. Deus está falando assim, apesar de tudo que a pessoa pode fazer de errado, se a pessoa pedir perdão para você, arrependido, perdoa. Aí o discípulo fala, Senhor, isso é difícil, aumenta a nossa fé. A resposta dele falou assim, isso aqui não é uma questão de fé não, ainda que fé é importante em tudo. Ele está falando que a questão aqui não é um aumento de fé, porque uma pequena fé transporta um monte. Aí ele começa a falar sobre o servo. Irmão, aqui está tudo ligado, Jesus não mudou de assunto, ele está na continuidade do assunto. Ele está falando assim, se você tem um servo, ele passou o dia todo na lavoura, ou cuidando do gado, aí de noite quando ele chega em casa, você chama ele para sentar à mesa com você? É claro que não, você vai falar para ele preparar a comida primeiro, e assim era naquele tempo, entenda que era daquela maneira, assim. Ele vai preparar a comida primeiro, você vai comer, depois que você acabou, você vai dizer para ele, agora você come. Isso era muito comum, e era normal. Jesus está só usando uma linguagem que eles entendiam naquela época. Jesus não está aqui apoiando servidão de ninguém, tá? Ele está só usando uma linguagem que era compreensível naquela época, tá? Agora ele continua aqui, versículo 9, porventura terá de agradecer o servo, porque ele fez o que lhe havia ordenado? Aí você vai lá e pede a comida, no caso, demos na linguagem do servo, o servo, ele serve ao Senhor, ele está fazendo o papel dele, o Senhor não tinha que agradecer depois por causa disso. Aí o versículo 10, assim também vós, depois de haver desfeito, feito, quanto vos foi ordenado, ou seja, agora ele volta para os discípulos de novo, falando sobre a questão do perdão, depois que vocês fizeram tudo que lhes foi ordenado, e qual é a ordem do Senhor para a nossa vida? Perdoa. Ele diz assim, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, liberar perdão não faz de você um cristão melhor que os outros. Mas não liberar perdão não faz você não ser um cristão. Ou seja, cristianismo tem a ver com liberação de perdão. É parte integrante do que é ser cristão, liberar perdão. E você não recebe recompensa nenhuma mais por isso, porque você só fez o que lhe é ordenado. Então, irmãos, Deus realmente espera que você libere perdão para todas as pessoas que te ofenderem. Eu não sei se eu estou te dando uma notícia boa ou ruim, eu não sei o quanto você está gostando do que eu estou falando, mas a verdade é que Deus espera que você... Então, aquela oraçãozinha, Senhor, desculpa, não vou perdoar, ele não merece, irmão, essa oração não serve perante Deus. Olha que interessante, ele fala, quem faz tudo o que foi mandado, tem que dizer de si mesmo, não é ninguém falar dele, ele fala dele mesmo,
eu sou um servo inútil, porque eu só fiz o que me mandaram. Ou seja, liberar perdão não é mais do que a nossa obrigação. E tem que ser feito com sinceridade. Amém? Não precisa abrir, só me ouça. Efésios 4, do 30 até o 32. E não entristeçais o Espírito Santo. Ele está falando sobre santidade aqui. Aí ele fala, e não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fosse selado para o dia da redenção. Você tem um selo para o dia da volta de Jesus, que vai te identificar, e esse selo é o Espírito Santo. E ele está falando, não entristeça ele, não chateie o Espírito Santo. Versículo 31, longe de vós toda amargura. Quantas pessoas hoje, mesmo dentro da igreja, são pessoas amarguradas, por aquilo que fizeram com elas, por aquilo que sofreram. Irmãos, a amargura faz você ficar doente. Eu já vi pessoa doente por causa de amargura, por falta de liberação de perdão. Eu já contei esse testemunho, né, para quem vai me ouvir depois pelo YouTube, né, não ouviu testemunhar sobre isso ainda, mas aqui mesmo nessa igreja houve uma vez um fato tão marcante, né, fizemos um culto aqui no domingo, e terminou o culto, uma moça veio aqui para frente, na verdade ela veio arrastada pelo noivo, não que ela não queria vir, ela não tinha condição de vir. Ele catou ela assim, trouxe ela para cá, ela estava numa profunda depressão. Aquela pessoa que ficava enfiada dentro do quarto, luz apagada, debaixo da coberta, uma situação assim, desse jeito. E ela chegou até mim aqui, e ele me contou toda a história. Ela não contou, ela não tinha condição de falar. Então eu comecei a orar pela vida dela e repreender aquele mal. Mas irmãos, eu mal comecei a oração, o Espírito Santo falou para mim assim, pergunta para ela se ela tem que liberar perdão para alguém. Irmãos, eu parei a oração, porque essa foi a ordem do Senhor. Olhei para ela e falei assim, por acaso você tem que liberar perdão para alguém? A resposta não veio dela, porque ela não conseguia falar. O noivo falou, ih pastor, agora o senhor colocou a mão no vespeiro. Ixi. Eu falei assim para ela, ó, eu vou orar por você. Você quer ser sarada? Libera perdão para quem quer que seja. O negócio era, irmão, eu não sei qual é o negócio, tá? Ela não me contou depois, eu só sei que o negócio era sério. Eu falei, libera perdão. 2 semanas depois, um dia à noite, que não tinha culto, alguém toca a campainha da minha casa, morava na outra casa lá ainda, mais para o centro lá. Eu saio no portão, olhei uma moça, aí eu reconheci que era a moça que estava aqui, que estava muito diferente, mas deu para reconhecer. Outra pessoa, um sorriso, estava sozinha. Falou, pastor, posso falar com o senhor, com a sua esposa? Falei, pode, a hora estava em casa, chamei ela para entrar. E ela falou assim, olha, eu estou bem agora. Ela tinha liberado o perdão. Ela estava até cuidando da construção da casa dela, ela estava afastada, né, de férias, e o noivo trabalhando, então ela falou, pastor, pode perguntar até de cano, que eu sei tudo sobre cano, sobre construção, eu estou tomando conta da construção. Ele falou assim, eu queria que o senhor fizesse meu casamento, vamos casar tal dia, o senhor pode fazer? Irmãos, era outra pessoa. Fiz o casamento dela. No casamento dela, havia um casal de padrinhos, que eu fiquei sabendo essa história depois. Havia um casal de padrinhos que iam se separar. Naquela semana, não, desculpa, o cara já tinha ido embora de casa. Ele só foi no casamento com ela porque já tinham sido convidados e ele foi com a ex-esposa. Ele já tinha saído de casa já. E lá no casamento havia um casal que naquela semana o homem ia embora de casa também. Então eram dois casamentos destruídos. Eu não sabia de nada disso. Fui celebrar o casamento dela, ministrei a palavra de Deus. O que tinha ido embora voltou para casa, e o que ia embora não foi. Irmãos, olha o que é uma atitude de uma liberação de perdão. Não foi só para a vida dela. O nome do Senhor foi exaltado e outros casamentos foram abençoados. A amargura te faz doente. Tem muita gente que tem depressão hoje, irmãos, e tem a ver com amargura. Falta de liberar verdadeiro perdão. Até fala, não, eu perdoei, mas não quero nem ver, nem pintado. Irmão, não perdoa. Uma coisa é você liberar confiança. Às vezes você liberou perdão, mas a pessoa não mudou ainda, então você mantém um cuidado, né, porque ainda a pessoa não é confiável. Mas quando a pessoa não quer nem ver a pessoa, isso demonstra claramente que não foi liberado o perdão ainda. Bem? Ou evita, né?
Olha, ele continua aqui, né? Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, olha o finalzinho, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Novamente associando o perdão que damos ao perdão que recebemos de Deus. Amém? Para nós encerrarmos, não precisa abrir. Vou falar rapidamente sobre o fato também, não só de você liberar perdão, mas o fato de você ir buscar perdão. Olha que interessante, Romanos 4, versículos 6 ao 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Olha o que ele fala, bem-sucedido, feliz é a pessoa que é perdoado por Deus. Amém? Agora isso é um ato, simplesmente Deus vai olhar para um e falar assim, eu vou perdoar esse eu não perdoo, aquele eu não perdoo. Olha o que diz João 1, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer ser perdoado? Confesse o pecado. Sabe por que muita gente não é perdoada? Porque não admite que está pecando. Ela está em erro, ela está em falha com Deus, mas para tudo ela tem uma boa desculpa, para tudo ela tem uma boa justificação. Não, é que não dá, é que para mim não dá, é que para mim não sei o quê, não, é que para mim eu tive que fazer isso. Quantas pessoas mentem e justificam a mentira? Bem, e para terminar, Atos 3,19 diz assim, arrependei-vos, pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Você quer ter tempo de refrigério sobre a sua vida? Arrependa-se, reconheça que você errou com as pessoas, que você errou com Deus, e mude de direção, mude de atitude, vai fazer a vontade de Deus, e a palavra fala que isso libera perdão sobre a sua vida, e Deus libera sobre você tempos de refrigério. Vamos colocar de pé, quero orar com você. Elias, antes de invocar ao Senhor, ele restaurou o altar. Um ato poderoso, que simbolicamente para nós, fala sobre relacionamento com Deus. Um relacionamento que está defeituoso, que está problemático, que precisa ser restaurado. E o perdão é uma dessas coisas que restaura, irmão. Porque rancor e mágoa é uma declaração da nossa parte clara, que nós não acreditamos na obra do Senhor de perdão para a nossa vida. É negar, sem você abrir a boca, é negar que não valeu a pena o perdão de Deus sobre nós, que Ele não existe. Libere perdão. Eu sei que esse assunto, ele causa, irmãos, em muita gente, até embrulha o estômago. Já vi situações muito sérias quando ministrei sobre perdão. Pessoas ficam ofendidas, porque há de uma opressão muito grande, porque quando você está com rancor, você abre uma brecha para o diabo, você abre uma porta para que ele oprima a sua vida, aquilo se torna um domínio dele, e ele pode destruir muita coisa na sua vida, uma vida que era para ser guardada completamente por Deus, mas você abriu uma porta, para que o inimigo tivesse acesso e autoridade, para destruir. Libere perdão. E eu quero falar mais uma coisa sobre perdão, irmão. Além de, a questão do perdão não é questão de merecimento. Isso é uma outra coisa muito séria sobre perdão. Muita gente magoada com pessoas que não fizeram o que elas estão dizendo que foi feito. Irmão, quantas vezes eu fui acusado de coisas que eu não fiz? Quantas vezes eu sentei duas pessoas que estavam brigadas, para que elas pudessem entrar num acordo, e na conversa, uma descobriu que aquilo que ela achava que o outro tinha feito,
na verdade o outro não tinha feito. O diabo tem enganado muita gente. Muita gente. Isso aqui foi para você. Isso aqui foi para te atacar. Isso aqui foi para te ofender. Riu de você. E como tem crente caindo nessa história? Gente que está magoada e ofendida com coisas que na verdade não foram para elas, com coisas que não aconteceram, com expectativas que elas tiveram, mas que nunca fez parte da outra vida, e ela se frustrou e ficou chateada. Então, devemos liberar perdão sobre aqueles que nos ofenderam de verdade? Sim, a palavra fala que sim, nada a ver com merecimento. Eu quero falar para você, há muita coisa, mesmo dentro da igreja, que pessoas estão magoadas com pessoas que não fizeram aquilo que elas acham que a pessoa fez. Irmãos, isso é mais do que você pode pensar. Quantas vezes eu vi isso, irmão? Quantas vezes eu vi isso? Já fui muitas vezes alvo disso. Atribuir em palavras minhas a ofensas que eu nunca fiz, ou a intenções que eu nunca tive. Mas já vi muita gente acusando outras também. Quantas vezes pessoas falam de pessoas que eu conheci, sabia que não era atitude da pessoa aquela, e a gente foi confrontar, foi ver, e realmente aquilo não tinha acontecido. Abra os teus olhos, meu irmão. O diabo quer te levar a ter rancor, a ter mágoa, porque essa é uma porta por onde ele pode entrar. Lembra que a palavra fala que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor, mas que ao nosso derredor está o inimigo, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele não pode tragar o cristão, mas ele procura quem ele pode. E ele vai procurar abrir uma brechinha, uma portinha para poder entrar e gerar uma destruição na sua vida. O perdão é poderoso. O perdão é uma expressão clara até mesmo de louvor e adoração a Deus, porque quando você perdoa alguém, você reconhece o perdão de Deus sobre a sua vida. Você mostra o quanto você é grato porque Deus te perdoou, porque Deus enviou Jesus morrer naquela cruz, e hoje você pode ser perdoado. Você quer alegrar o coração de Deus, trazer tempo de refrigério sobre a sua vida? Libera perdão. Libera perdão. Libera perdão. E até mesmo de dívidas, viu, irmão? Até mesmo havia uma pessoa que me devia muito dinheiro, e eu estava num tempo muito difícil da minha vida, de muita escassez, e durante muito tempo aquilo me chateava muito, porque a pessoa comprou carro, e um baita de um carrão, né? Comprou aquilo, comprou aquele outro, e me devia. Aí você fala assim: pastor, mas é injusto isso. Sim, é injusto, é muito injusto. Mas um dia o Senhor falou para mim: libera perdão, se desamarra disso, se desprende disso. E um dia eu fui até essa pessoa e falei assim: olha, você não me deve mais nada. Como assim? Não, você não me deve mais nada. Não, mas eu quero te pagar. Eu falei: para mim você não deve mais nada. Nós não tínhamos filho ainda, eu e a Áurea. Nós conversamos em casa sobre aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Ela estava de acordo. Cheguei e falei para essa pessoa: olha, você não me deve mais nada. Irmãos, eu não sei como foi o benefício na vida dessa pessoa, mas foi um benefício muito grande na minha vida, na vida da minha esposa. Veio o tempo de refrigério sobre a nossa vida, mesmo em meio a muita escassez, mas aonde houve suprimento de Deus também. Amém? Ore comigo, não simplesmente ouça a minha oração, ore comigo. Pai amado e Deus soberano, nós te pedimos perdão por todas as ofensas, Pai, que nós fizemos contra o Senhor, todas as ofensas, Pai, que nós ferimos a Deus, que nós ofendemos o Senhor. Os nossos pecados são ofensas para o Senhor. Nos perdoe por todos os nossos pecados e ofensas, Senhor. Libera perdão sobre nós, perdão que vem através do sacrifício de Cristo, que nós não merecemos, mas que nós clamamos. Perdoa-nos, Pai. Perdoe-nos também, Senhor, por tanto tempo em que nós resistimos a liberar perdão àqueles que nos ofenderam. Nos perdoe, Pai. Quantas vezes não liberamos perdão porque achávamos que a pessoa não merecia aquilo e negávamos o próprio perdão de Deus sobre a nossa vida. Senhor, nos perdoe por isso. Nos perdoe também pelas vezes em que nós até dissemos que liberamos perdão, mas não era sincero, não era de coração, Senhor.
era um perdão superficial, simplesmente para calar as vozes que diziam que eu devia perdoar, ou para dizer que eu perdoei como cristão, está tudo bem entre mim e Deus. Mas na verdade o Senhor olha, o Senhor sonda os corações, e o Senhor sabe se nós perdoamos o mesmo ou não. Por favor, Pai, nos perdoe disso. Também, Senhor, nos perdoe por tantas vezes que nós nos ofendemos por coisas que as pessoas não fizeram contra nós. Nós é que achamos que a pessoa fez. Fomos nós que nos ofendemos com algo que não era nem para nós. Nós começamos a ficar magoados e doentes, porque a mágoa é uma doença. E eu peço ao Senhor, Pai, que nos perdoe, e nos perdoe, e que essa ministração gere libertação. A Tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Nos liberte de todo rancor, de toda raiva, de toda mágoa, para que nós tenhamos a capacidade de liberar o perdão, que é algo que o cristão tem que fazer. Nós somos chamados a isso, em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos por isso, Senhor. Nós te pedimos por isso, Senhor, que haja, meu Deus, essa cura na nossa vida, pelo poder do nome de Jesus, e uma liberdade muito poderosa, de liberarmos o perdão. Conhecendo a verdade, nós somos libertos. E também a Tua palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela Sua palavra. Nós ouvimos a Sua palavra, a nossa fé foi acrescida nesse momento, até mesmo para liberarmos perdão. E que assim seja. Pai, quebre as cadeias, as amarras que prendem o coração, a mente e os sentimentos, Pai, e as emoções, prendem ao rancor, prendem à mágoa, ao ódio, à raiva, à ira. Quebra essas cadeias hoje, Pai, que o nosso coração, que a nossa mente, que os nossos sentimentos e emoções sejam invadidos agora pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua mansidão, Pai, por todo esse entendimento do perdão de Deus sobre nós, que nós vamos liberar para a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.